Anteriormente, trata de um processo que foi relatado na segunda Câmara, o processo TC 15.357 de 2014, em que foi aplicada multa à senhora Mariane Garrote Barbosa Teixeira pelo descumprimento do prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 2 de 2010, remessa do SICAP. Eu vou explicar o processo, porque fica mais fácil de entender, mais objetivo. Na época que ela foi citada pelo FUNCONTAS, ela encaminhou a defesa, certo? Tempestivamente, só que essa defesa ela não foi anexada ao processo principal. E foi aplicada multa, porque no momento em que foi levado o processo, não estava anexada a defesa e foi como se ela tivesse sido julgada à revelia. Depois de um tempo, esse processo, a defesa chegou ao nosso gabinete. Na verdade, ele foi do gabinete do conselheiro Cícero, através da redistribuição, ele foi para o meu gabinete lá em cima. E nós verificamos que era a defesa de um processo que já tinha sido deliberado. E aí verificamos que tinha sido aplicada a multa sem considerar a defesa apresentada. O Ministério Público de Contas se manifestou também pela nulidade do acórdão e a proposta de decisão que eu trouxe foi exatamente nesse sentido, né, de declararmos nulo o acórdão que aplicou a multa, porque não foi considerada a defesa. Não foi, na verdade, ela não teve oportunidade de contraditório com a defesa, efetivamente, né? Ela se defendeu, mas ele não foi considerado quando foi deliberado o processo. E demais encaminhamentos, porque, na verdade, o processo, o Ministério Público de Contas sugere que seja verificado porque na defesa o que ela demonstra é que ela não era mais a gestora. Ela traz a documentação que comprova de que ela não era a gestora. Então, além da nulidade do acordo, pede que seja processado o processo com relação ao gestor correto. Só que eu trago pelo arquivamento do processo, porque esse processo, esse descumprimento, é de 2013. Então, na verdade, ele já prescreveu. Essa multa ela foi aplicada em 2017. Então, essa foi a minha proposta de decisão. E aí eu até passo a palavra ao conselheiro Rodrigo, ao conselheiro Anselmo, para que eles expliquem um pouco mais o voto deles, porque o do conselheiro Rodrigo eu até entendi, que foi pela falta de legitimidade em atuar de ofício, declarar a nulidade do acórdão. É isso, conselheiro Rodrigo? A do Anselmo eu não me recordo bem, não entendi muito bem. Existe um acórdão constituído... Foi que fosse afetado, eu acho, né? Foi levantado para eliminar. Existe um acórdão constituído, devidamente constituído, ainda que existindo uma causa de nulidade, mas a conselheira Ana Raquel trouxe ex officio, sem qualquer interposição de recurso por parte do prejudicado, nem por parte do Ministério Público de Contas, né? Eu questionei a conselheira Ana Raquel na Câmara de que a gente pode até rever aquela decisão e deve rever por questão de justiça, mas desde que haja interposição de recurso, né, por parte de algum interessado. E mesmo assim, a Câmara não teria competência para reapreciar o acórdão, visto que a competência recursal seria do plenário. A conselheira Ana Raquel bateu o pé firme, né, no sentido de que ela entendia que poderia, independentemente da existência de recurso, trazer para o colegiado a decisão para refazer a decisão, para anular aquela primeira decisão e mandar arquivar os autos. E eu disse, entendendo sempre que a gente deve ter um respeito às decisões colegiadas do tribunal, né, uma reverência a essa decisão, a gente dá primazia ao procedimento adequado
para uma eventual desconstituição daquela decisão, já que a decisão que aplica a multa, ela mais se aproxima a uma tutela jurisdicional do que meramente um processo administrativo comum. Foi quando o doutor Enio, que estava atuando como membro do Ministério Público de Contas, encampou o parecer do Ministério Público como se fosse um recurso de reconsideração. Ela disse, a terceira questão interessantíssima para a gente decidir. Né? A gente pode até entender que a sua manifestação, adotando as razões do parecer do Ministério Público de Contas, seja um recurso. Então, esse processo ele teve várias teses discutidas. A primeira da possibilidade do Ministério Público encampar um recurso oralmente, em sessão, não é? Se isso não seria vedar, seria mero formalismo. Segunda, da possibilidade de ex officio a conselheira Ana Raquel rever a decisão relatada por ela, né? O acórdão que foi relatado por ela. A terceira questão da competência daí decorrente, né? Se seria do plenário ou seria da Câmara Deliberativa. Tem mais algumas questões que eu não estou me recordando, levantadas pelo conselheiro Anselmo, que no momento eu não me recordo. Eu acho que as questões centrais foram essas mesmo. Foram. Eu gostaria só de fundamentar. Uma palavrinha sobre o Não, processo. quero ver a tese do consideração. Na verdade, eu também, vendo, tá claro a injustiça da decisão, por assim dizer, mas que seria competência de atuação de ofício A recursal, né? de recursal, sem ter aqueles parâmetros necessários, quais sejam a parte ter recorrido, que poderia até ser feito de forma extemporânea, mas com recurso, não teria problema quanto a isso, ou, na ausência, o Ministério Público ter recorrido. Não estava se considerando o parecer ministerial como recurso, e até a possibilidade dele ser feito oralmente, porque regimentalmente tem que ser escrito, segundo me recordo da fala do conselheiro Rodrigo. Parece que nós avançamos quanto a isso e o doutor Enio, ele recursou oralmente e parece-me que, em razão disso, acatou-se o recurso e que faltaria a competência para a Câmara julgar o recurso. Não. Por isso que subiu ao pleno. Subiu ao pleno porque não foi tivemos três decisões. Eu gostaria, presidente, só de Na verdade, aproveitar de tu fundamentar. mudaste teu Só um entendimento esclarecimento. propositalmente para vir ao pleno. Só foi isso? veio ao plenário Você porque mudou o não havia entendimento. possibilidade foi afetado, né? De Isso. voto médio. Mas não foi por conta do recurso, não. Mas teve uma mudança de Eu mudei entendimento o teu entendimento. que fez com que... Para trazer No fundamento da proposta de não me decisão, recordo, só consultando eu a trago a ata. súmula do STF 473, que é aquela que diz que a administração pode anular seus atos evados de legalidade e de ofício. Não é um ato, E aí né? foi levantado pelo conselheiro Anselmo que, na verdade, isso não era um ato administrativo. E o que foi sopesado é que, na verdade, assim, nós estamos diante de uma decisão de Tribunal de Contas. Não é nem uma decisão judicial e nem é uma decisão puramente administrativa. Né? Então, no âmbito de sistema Tribunal de Contas, no sistema de contas, nós não temos bem delineados uma série de procedimentos ou de doutrina ou de jurisprudência, e muitas vezes nós nos socorremos na jurídica, na judicial ou na administrativa, enfim. E eu entendo que nos processos de tribunais de contas, nós estamos muito submetidos aos processos do direito administrativo. Né? E nós lidamos aqui com dois princípios, com duas questões que são afetas ao nosso tipo de processo, que a mim influencia diretamente essa questão. Uma que é a possibilidade de atuarmos de ofício, sim. E outra é o fato de nós lidarmos com a questão da verdade real, da verdade material.
né? Então, essas formalidades, eu acho que elas perdem um pouco o valor. A gente sabe que foi um erro aqui, como bem disse o conselheiro Alberto, foi de ordem pública, né? A gente deliberou aqui, deu uma decisão que é completamente ilegal. Então, por que eu, Tribunal de Contas, eu como relatora, verificando essa legalidade, eu tenho que esperar que ela recurse, se na verdade ela já se defendeu, então eu podia até tratar essa defesa dela como recurso, ou esperar que o Ministério Público de Contas o faça, se eu entendo que há uma legalidade, se o Ministério Público de Contas não fizer. Entendeu? Então a gente tem que, não, formalidade, tem que ser o Ministério Público de Contas a fazer. E se ele não quiser? Eu verificando que é uma legalidade que foi cometida por mim, por nós. Quando eu digo por mim, Tribunal de Contas. Né? Então, foram essas questões que amadurecidas, eu entendi que, no caso, deveria ser, eu acolhi a sugestão do Ministério de Contas no sentido de... Doutora Raquel, doutor Gustavo, lembrando um pouco aqui, eu também acabei falando dos precedentes que nós temos, acho que até citei um exemplo de processo de aposentadoria indevidamente relatado e aprovado, em que, por faltar competência do relator agir de ofício, informamos, acho que não foi esse o único caso, e também não só referente à minha relatoria, comunicado ao Ministério Público para que ele, entendendo onde a doutora Raquel entra, né, da possibilidade, recursasse em que nós pudéssemos rever a decisão colegiada. Isso eu lembro que eu falei. Existe uma máxima do direito, que o direito não socorre quem dorme, né? E se aplica com muita propriedade aqui, só pena do juiz, do julgador perder a sua neutralidade. Por mais que a gente venha se ofender... Não, acho que essa máxima se ofende. Não se aplicaria. Não, eu não acho que essa máxima, eu acho que ela casa muito bem para o processo judicial. Para o processo no âmbito do Tribunal de Contas. Deixa o doutor Gustavo fazer uma... O judicialista conosco para demorar, viu? Quer fazer uma colocação? Eu acho que o vício é tão grande aqui que afeta até não a validade da decisão, a própria existência. Porque isso é uma não decisão que não leva em consideração que a parte se defendeu, equivale a não sei se não haver citação. Aqui, até no processo judicial, se fosse o caso, não cabe, cabe uma ação chamada querela nullitatis, aquele negócio todo. Eu acho que o vício aqui é tão grande que, nesse caso aqui específico, o tribunal pode rever de ofício para poder aplicar a justiça no caso concreto. Pronto. Então, só nesse caso. Tem outros pontos. Foi vencido esse ponto daí do ex-ofício, né? O segundo ponto é a competência. O próprio relator poderia rever, se o colegiado menor poderia rever, se o plenário poderia rever, né? Seria... Posso manifestar? Aí no caso, óbvio, está em discussão. Eu entendo que se a decisão foi do colegiado, o mesmo colegiado é competente para desfazer levar nula a sua decisão. Mas não vejo como prejudicado o pleno, já que é uma instância maior e que abarca o colegiado menor, possa fazer. Quem pode mais, pode menos. Essa decisão, essa multa, quem aplicou? Senhor presidente. Foi a Câmara. Foi a Câmara? Foi o conselheiro Alberto, enquanto estava substituindo. 2017 não já era Câmara? Alberto. Eu acho que era plenário. Era pleno. Observe a questão. Vamos lá, vamos resolver aqui, porque aqui está todo mundo, a gente resolve aqui. Observem bem. A pessoa, a gestora, né? É uma senhora, não é isso? A gestora foi citada para se defender. Se defendeu. Vejam bem como é a questão. Ela se defendeu. Agora, por um erro nosso, da instituição, essa defesa dela não foi acostada aos autos. Aí, os autos foram para julgamento, a revelia. Então, isso por si só já seria nulo. Claro. Né? Mas veja, como posteriormente, a conselheira Raquel descobre esses autos, né, essa defesa apartada dos autos da multa. Aí eu lhe pergunto, até do ponto de vista processual, por que a gente não pode receber essa defesa dela, que foi tempestiva, veja, foi tempestiva e não foi apreciada, então, como recurso? Eu estou fazendo para contornar a questão processual, porque não é questão, ela não reconheceu de ofício, ela está se manifestando nos autos
de uma defesa da gestora, agora que é apreciada intempestivamente, entendeu? Então eu não vejo nem por exemplo, toda a vez, Vossa Excelência é um jurista, eu só sou formado em direito somente, né? Mas é a questão lógica das coisas, na minha visão, entendeu? Desculpe até, né? Eu venho de uma outra área, né? E a lógica, para mim, parece que sobrepuja algumas questões processuais. Então, por isso que eu votei que ela sim era competente para reconhecer, e ele digo, nem sequer reconhecer de ofício, isso não é reconhecimento de ofício, ela atuou numa posição, a partir de uma provocação da gestora, e de novamente, tempestivamente, apenas apreciada intempestivamente por essa corte, é completamente diferente, viu? Vamos botar isso para votação. Conselheira Rosa, vamos embora. Só lembrando que a decisão ela trata da nulidade e do arquivamento do processo em decorrência da prescrição. São as duas coisas. Conselheira. Eu acompanho o voto da conselheira Raquel. Conselheira Selva. Não, ele já tem o voto dele. Sim, mas eu quero saber se ele vai... Colher os outros votos, né? Não, porque depois... Porque se ele... Eu acabei de falar aqui que a gestora tendo apresentado informações, que não é a discussão que não era bem um recurso dela, ela apresentou informações, né? Apresentou informações e considerou-se, não solicitou documento e ela encaminhou. Não, né? foi defesa, foi contas encaminhou. Ela disse que não era e ela gestora. Dentro daquilo que eu falei anteriormente, que até poderia apresentar o recurso extemporaneamente, que em nome da verdade real o tribunal teria que fazer a avaliação, eu acabo capitulando aqui e acompanhando o voto da relatora. Dessa forma aqui, lembrada e esclarecida pelo conselheiro Alberto. Ok. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu divido com a devida vênia dos demais. Eu acho que não cabe recurso ex ofício no tribunal, a gente já pacificou. Né? E, para mim, o momento que se reaprecia uma decisão que concedeu, que aplicou multa, a gente está revendo a decisão que foi proferida. Não se trata de uma mera formalidade, do meu ponto de vista, se trata realmente de preservar a neutralidade do julgador, tá? Que não tem essa capacidade postulatória de postular a reforma da decisão, ainda que a situação seja absurda. Eu acho que existem alguns valores que estão em confronto. Primeiro é a justiça da decisão, segundo, a segurança e a soberania da decisão colegiada, né? E no momento em que a gente simplesmente flexibiliza a decisão colegiada em razão de um sentimento de justiça que não vai ficar prejudicado, o Ministério Público pode recorrer, a parte pode recorrer. Conselheiro. Quem está aqui revendo a decisão é o colegiado, não é isso? Exatamente. Mas veja, com voto, sem a provocação da parte. A gente poderia até considerar a defesa da parte como uma insurgência, como um recurso de reconsideração, mas isso não foi ventilado naquele momento em que, primeiro, que a gente... Não, mas agora... Nem eu acho que essa é imprescindível para a atuação. Então, se o voto é contrário. Não. Escuta, presidente, eu estou fundamentando. Pensei que já tinha terminado. Estou fundamentando. Eu estou votando no sentido divergido. Não, porque divergiu, eu estava por interferência, pensei que já tinha terminado. Exatamente. Presidente, antes de encerrar, posso dizer, porque já me parece óbvio que... Falta só o Alberto. Não, ele... Com a relatora. Com a relatora. Eu acho o seguinte, agora há pouco nós votamos identificando a prescrição no voto que não tinha sido solicitado isso. Mas tinha recurso. A gente tem um precedente aqui muito perigoso. Recurso de revisão. Da presidência, inclusive aqui foi caso terminou judicializando, ele sem a devida competência, eu citei até na Câmara, né? Ele simplesmente, oralmente, revogou todos os julgados de um colegiado aqui do plenário do tribunal. Essa questão foi parar no judiciário, proposta pelo Ministério Público, e as decisões foram anuladas
E o raciocínio seguido foi exatamente esse, de que a decisão do colegiado não era uma mera decisão administrativa e mais se assemelhava a uma decisão jurisdicional. A gente está abrindo um precedente muito perigoso e está agindo muito semelhante ao que foi decidido, com a única diferença, que lá foi monocraticamente. Aqui a diferença é abissal aí, mano. Faz lá, toda a diferença. A diferença é abissal. A diferença é toda diferente. Não veio a Aqui é o colegiado. Nós estamos o pleno deliberando aqui nesse caso. O presidente, ele pode anular decisões administrativas, que é o que ele tem competência para fazer monocraticamente. Aqui a gente está propondo a nulidade do acordo, que foi deliberado por quem tem competência, que é o pleno, e está sendo declarado nulo pelo mesmo colegiado, né? Eu posso trazer esse recurso, se vale para Chico, vale para Francisco, esse entendimento. Eu posso trazer recurso de ofício para reapreciar uma prestação de contas, né? Se a gente está entendendo aqui a aplicação de multa, se eu entendi que houve uma injustiça numa prestação de contas, eu vou poder trazer... Vossa Excelência está tratando isso aqui como um recurso, como se eu estivesse tratando um recurso, e eu não estou tratando um recurso. Mas o tempo inteiro o raciocínio de Vossa Excelência é em torno disso. Vossa Excelência está trazendo um precedente muito perigoso para essa coisa, sem avaliar as consequências. O voto é diferente. Eu aqui votei com o esclarecimento feito pelo professor Alberto, de que tempestivamente ou intempestivamente a gente tem que considerar a manifestação da gestora. Considerando que aquela manifestação dela, nós a recebemos como uma espécie recursal. Sobre ela, aí sim, nós agirmos. Mas, vou dar um exemplo. Nós aqui, novamente, a questão do processo simplório de registro de aposentadoria. Eu relatei um processo não pautado. Ou então um processo que estava diligenciado e que não... Esse processo é nulo, só pode ser desconstituído com recurso, Excelência. Ok, exatamente. Não há, por assim dizer, talvez não teria, da parte que ela não teria prejuízo, porque foi homologado, vamos dizer assim. Mas há uma nulidade. Mas aí eu continuo a entender que a mim seria competência de esponte própria anular uma decisão, ainda mais... Mas é o que o colegiado está fazendo Não, aqui. o meu voto no sentido de considerar, como a doutora Raquel está esclarecendo, que ela não considerou A defesa. Eu me rendi a ela com base no que o professor Alberto falou. Considerar a atuação da gestora, dar o tratamento recursal àquela manifestação, aí assim não houve atuação, por assim dizer, de ofício simples e pura da doutora Raquel. Nesse sentido, é um pouco diferente do que ela está falando, aí sim. Porque se fosse assim, esse exemplo que eu dei agora também se encaixaria. Não precisaria remeter ao Ministério Público. Olha, cometemos um equívoco, uma nulidade, talvez até mesmo uma não existência, mas faltaria a minha competência para fazer isso de esponta própria. Então aqui eu quero retificar ou esclarecer o voto. Havendo manifestação, ainda que extemporânea, em nome disso é verdade real, aproveitar aquilo como manifestação da gestora e tratar de uma forma que não a prejudique, mas sem agir de ofício pura e simplesmente. Eu vou colocar, vamos supor que uma matéria que foi colocada como defesa, o relator não apreciou. O relator foi feita a defesa por parte do gestor, é uma defesa longa, e ele entra, sem entrar com embargo de declaração, o relator verifica que não apreciou um determinado ponto que foi colocado na defesa. Eu vou admitir aquilo como se fosse recurso de reconsideração e trazer posteriormente aqui para reapreciar uma prestação. Eu acho perigoso. Não, como cabe recurso de reconsideração? Conselheira Rosa. Se for embargos, ele não pode até ter feito Nós temos aqui uma justificativa, né? um julgado do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. É um caso bem
A emenda é o recurso extraordinário, não, recurso ordinário, remessa intempestiva de documentos, aplicação de multa, razões recursais, provimento, reconhecimento de coisa julgada administrativa, exclusão de multa. Não cabe a este tribunal, no exercício de sua atribuição jurisdicional administrativa, reanalisar o mesmo fato que já foi apurado e julgado em outro processo. E para se evitar o bis in idem, e como consequência lógica determina-se a exclusão da multa aplicada. Acórdão vista, relatada e discutida a matéria nos autos, na sessão ordinária, 11ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, dia 10 de janeiro de 2017, no Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Pelo que eu entendi da leitura, é um recurso de reconsideração, né? Em face de uma decisão que foi aplicada a multa, mas já havia um outro processo aplicando multa, para desconstituir aquela segunda multa que estava em bis in idem. A situação é diferente da que está sendo relatada aqui. A situação aqui é a seguinte: houve a aplicação da multa pelo colegiado, não houve qualquer recurso por parte de ninguém, e um dia a conselheira Ana Raquel, ao receber a defesa, a contestação do gestor, verificou que aquele processo havia sido julgado em prejuízo ao gestor, sem apreciação da defesa, que foi entregue ao gabinete dela muito tempo depois. Situação é completamente diferente, né? Então, a conselheira Ana Raquel, vislumbrando isso, trouxe para o colegiado para reformar a decisão dela, né? E deu essa confusão toda aqui que a gente está... Eu acho que está esclarecido. Então fica o voto da conselheira. Eu acho que vencido o conselheiro Rodrigo, hein? Não, o meu voto é um pouco diferente do da Raquel, tá? Eu vou até aqui agora, além de esclarecer, vou retificar, que eu falei uma coisa de forma inadvertida, mas a gente tem que considerar, embora sem esquecermos o princípio de se buscar sempre a verdade material da coisa, que no caso em específico, e valendo para outros semelhantes, pelo menos no meu entender, é que, havendo essa manifestação da gestora, no caso, tempestivamente, considerando, fazendo valer, dando um tratamento, por assim dizer, recursal à manifestação da gestora, no sentido de não agir de ofício pura e simplesmente. A diferença do meu voto e da senhora Raquel nesse sentido, que ela apenas, de ofício, a decisão é nula, não existia. Eu estou concordando com ela, mas com base na manifestação da gestora, que foi dado um tratamento recursal, não agindo pura e simplesmente. Então, meu voto é um pouquinho diferente do dela. Então, eu acho que o presidente surge uma preliminar. É um pouco diferente. Surge uma preliminar, porque existem a atuação de ofício e existe o encaminhamento do conselheiro Anselmo em admitindo aquela defesa como recurso. Ele está se enxergando como não atuando de ofício. Ele está se enxergando provocado aí, né? Amigo, olha, vou te falar o seguinte, a maioria já está decidido e pelo voto da conselheira Raquel, e vamos manter aí, e a divergência e as coisas que forem fazer, a Raquel corrige lá com o voto dele e do Rodrigo, porque senão a gente vai ficar uma discussão aqui que não acaba nunca. Entendeu? Porque entendimento é um negócio... Conselheiro, Ok, eu só queria saber, a decisão final é que pode agir de ofício. Essa decisão é importante, porque ela é muito relevante, porque a partir daí eu vou começar a ter atuação recursal de ofício, né? No momento em que o meu gabinete verificar, momento posterior, que qualquer processo, seja prestação de contas, seja representação... Nesse caso, eu concordo com o Rodrigo. Mas aqui ele foi colocar, a defesa foi apresentada tempestivamente. Perigoso. Ela pegou tempestivamente. Ela está trazendo para o pleno decidir. Conselheiro, o voto da conselheira Raquel é diferente. Ela não está considerando a manifestação, não é isso? Eu estou trazendo o
Como é que ela está está considerando? Chegou esse processo dela, é claro que eu estou Foi considerando. tempestivo e ela está Você estava considerando. dizendo que nem atentou para isso o tempo todo. Então isso... Não, considerando o processo Excelência, então isso que eu estou falando é o que a senhora considerou? Claro, o processo está aqui. Eu estou considerando justamente que a defesa foi apresentada tempestivamente. Tempestivamente, e ela verificou o erro e corrigiu, está corrigindo no plenário. Então ela não agiu de ofício pura e simplesmente. Não. Isso está salvo então. Essa também Aí eu adiro. é a nossa, o meu pensamento Aí é eu exatamente adiro esse. a Não que ela Raquel. agiu de ofício, pura e simplesmente. Não. Volto a aderir ao voto dela. Sim, é isso. Volto a aderir. Por isso que eu ia... Entendeu? Ela Não é verificou a falha, ela está Mas trazendo qual para a o pleno diferença do decidir. seu voto pro meu? Resolvido. Porque... Porque Desde eu estava sempre entendendo existia que você não isso. teria considerado, eu estava entendendo isso. Mas O meu raciocínio segue esse. eu acabo aderindo novamente ao voto da conselheira. Então o conselheiro Rodrigo ficou sozinho de novo, bora. Não tem problema. Não tem problema. Fala aí, conselheiro, tô brincando. Não tem um problema em ficar vencido em hipótese alguma. Claro. Né? Eu voto de acordo com minhas convicções aqui, independentemente do que Vossas Excelências acham, eu vou votar claro, continuar cada um tem que votar com suas a minha convicções. independência. Mas ressalto a preocupação que eu tenho, que eu tenho com relação a essa situação. Eu, a partir de agora, irei trazer ex officio, certo? Ainda que tenha uma matéria de defesa não apreciada por mim, não tenha uma matéria apresentada na defesa, não tenha sido apreciada por mim, eu vou trazer de ofício, Vossas Excelências, E que tenha tempestivamente sido entrado no tribunal. sido apresentado. Né? Minha intenção não é gerar tumulto processual, mas se a gente está seguindo uma ordem, uma sequência de ideias, Vossas Excelências vão ver futuramente que a ideia mais simples nem sempre ou traz as melhores consequências. Traz uma insegurança jurídica muito grande. As ideias muitas vezes mais simples. Né? E eu vislumbro nesse caso que é um recurso de ofício, né? Por mais que queiram dizer que não se trata de um recurso de ofício, é um recurso de ofício. Não existe recurso, é uma reapreciação de ofício, né? Então, nós traremos também dentro dessa linha, seja processo de representação, prestação de contas ou aplicação de multa. Ok. Ok? Conselheiro Alberto, continua. Eu ainda tenho um processo de 1/3, né, da relatoria. 1/3. Certo, presidente? Mas esse processo é o processo 1619 de 2016, mas ele foi pautado indevidamente para o pleno, porque ele é um caso para a Câmara. Então, peço a retirada de pauta. Só isso, presidente, encerro tudo aqui hoje, por minha parte. Então, não tendo mais pauta para o dia de hoje, está facultada a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros e o doutor Gustavo, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, convoco Vossa Excelência para terça-feira do horário regimental.